Na aula passada, a gente já criou a nossa primeira rede neural artificial funcional utilizando a biblioteca TensorFlow. Vocês já têm um bom conhecimento do que o que é o neurônio artificial, já sabem como a gente pode associar os neurônios artificiais para gerar respostas, saídas mais complexas. Porém, quando a gente implementou a nossa rede utilizando o TensorFlow, a gente acabou falando que diversas etapas, diversas coisas que a gente estava fazendo ali, a gente ia entender ao longo do curso, ao longo de toda essa nossa sessão de entendimento das redes neurais. Então hoje a gente vai ver algo que a gente acabou utilizando nos nossos códigos lá algumas vezes. Estou até com o código aberto aqui, vamos dar uma olhada. Que quando a gente chegou aqui, foi algo muito simples, né? Então a gente criou o nosso modelo sequencial aqui e a gente falava de diferentes funções de ativação. A gente usou aqui o ReLU e a função de ativação sigmoide. E hoje o nosso objetivo é entender as diferentes funções de ativação e o que elas representam. O que é uma função de ativação, vocês já sabem. A gente, no nosso início da disciplina, né, quando a gente estava entendendo conceitualmente as redes neurais, estudando lá o neurônio artificial, a gente descreveu o neurônio artificial dessa forma, como uma função matemática complexa, né, um código que contém uma função matemática que recebe diversos valores, quantos valores a gente quiser colocar, pondera esses valores, dá um peso para cada entrada, faz uma composição linear desses valores, reduz um determinado limiar de ativação, e se caso essa composição linear aqui passar o limiar de ativação, a gente ativa ou não ativa o neurônio, liberando um sinal para frente ou não. Isso vem da analogia com o neurônio biológico, né? O neurônio biológico, a gente já estudou ele por diversas vezes, ele vai receber diversos sinais de neurônios adjacentes ou de células receptoras que vão enviar algum sinal elétrico para o neurônio. O neurônio ele vai processar esses diversos dados, esses diversos sinais eletroquímicos que chegam a ele, e ele vai decidir se ele vai disparar, se ele vai mandar a informação para frente ou não. E o neurônio artificial ele se baseia muito no funcionamento do neurônio biológico. Pelo menos o conceito inicial do neurônio artificial se baseava no que se entendia na época, lá pela década de 40, 50, do funcionamento do neurônio biológico. E a nossa ativação do neurônio aqui, nessa nossa concepção inicial do neurônio biológico, era bem simples. A gente tinha a nossa composição linear, cada entrada tinha um determinado peso, e esses pesos poderiam ser positivos ou poderiam ser negativos, não tinha problema. Alguns sinais de entrada dando um sinal positivo para passar a informação para frente, outros dados de entrada poderiam dar sinais negativos para não passar aquela informação para frente, e alguns poderiam nem dar sinal nenhum, né? Nem ter relevância, que a gente viu isso no nosso probleminha das cores. Então, se caso essa nossa composição linear das entradas ponderadas pelos pesos passasse o nosso limiar de ativação, que a gente chamava aqui de bias, então a gente passava esse sinal para frente. Então era bem simples. Se essa nossa função, essa nossa composição linear z fosse maior que zero, a gente passava o sinal para frente. Se não, a gente não passava sinal nenhum. E isso é chamado de função de ativação degrau. Ela é uma aproximação simplificada do comportamento do neurônio biológico e ela só possui dois estados: está ativo ou não está ativo. Basicamente isso. Você ativa a função, você ativa o neurônio está ativo, ou o neurônio não está ativo. Porém, isso é uma aproximação simplificada do neurônio biológico. O neurônio biológico não funciona exatamente assim, com esse grau. É estranho pensar, né, que num sistema biológico a gente tem algo assim, on-off, que simplesmente dá um estado de ligado ou desligado. Mas isso funcionou, isso gerou a primeira rede neural, a perceptron, né, que a gente conseguia propagar esses sinais de ativação para frente, e a gente até podia usar isso aqui para fazer classificações binárias, igual a gente fez com o sistema de cor. A gente treinou uma rede perceptron usando simplesmente esse tipo de ativação, sim ou não, basicamente, propagando informação para frente, e a gente conseguia chegar numa saída relativamente simples. A gente viu que isso era um problema
E porque essa representação do neurônio biológico, da ativação do neurônio biológico, ela é demasiadamente simplificada e que com as redes perceptron monocamadas, a gente basicamente conseguia separar, usar essas redes para prever classificações de sistemas binários lineares, linearmente separáveis. Só nesse caso. Então, se a gente tivesse um dataset, e aqui está bem simplificado porque é bidimensional, mas onde a gente conseguia separar os dados de forma linear, a, a gente conseguia com uma função degrau e um neurônio, um único neurônio, né, no caso da rede Perceptron, acabar fazendo essa classificação e treinar uma rede para classificar é, uma determinada entrada de dados em um rótulo ou em outro, que foi o que a gente fez com a cor. A gente dava entradas e a gente falava se era, é, se eu não me engano, verde ou não. Só isso, amarelo, né? Só isso, basicamente isso que nossa rede era capaz de fazer. Porém, a gente não conseguia adicionar não linearidade. Então, se a gente tivesse dados de classificação que não fossem linearmente separáveis, a gente não conseguia usar a rede Perceptron para isso, nem a função degrau para isso. E o que acontece é que o neurônio artificial, o neurônio biológico, é difícil fazer essa associação direta com a programação, né? Então, sempre o neurônio artificial ele vai ser uma simplificação do neurônio biológico. Mas o neurônio biológico, ele atua por potencial de ação, por disparos, e esse potencial de ação, essa frequência de disparos, ela pode ser diferente para determinadas variações na entrada. Então, não tem só uma ativação 100% ativo, 100% inativo. Existe a possibilidade de fazer, matematicamente falando, mas biologicamente talvez não seja a forma mais precisa de falar, mas matematicamente falando, o neurônio biológico ele poderia dar graus diferentes de ativação. Então, pouco ativado, mandando pouco sinal para frente, ou muito ativado, mandando muito sinal para frente. E isso aconteceu no futuro, né, no progresso de evolução das redes neurais, com a inclusão de outras funções de ativação. Então, existem uma série de outras funções de ativação que elas conseguem introduzir não linearidade, tornar o sistema capaz de lidar tornar a rede capaz de lidar com sistemas mais complexos. Ele possui níveis de ativação, não só um nível ligado ou desligado. E apesar de começar, num primeiro momento, se basear no neurônio biológico, com o futuro perdeu qualquer relação à função de ativação com o neurônio biológico, ou pelo menos com um neurônio biológico, né? O que acontece diferente no neurônio biológico para a rede neural artificial é que o neurônio biológico ele faz milhares e milhares de conexões e existem milhões e milhões de neurônios biológicos disponíveis, né? Então, pensando do ponto de vista mais prático, um neurônio biológico, mesmo se ele fosse unicamente on-off, dado a sua quantidade enorme de neurônios que existe para tratar de um mesmo problema, é, só pensando em pequenos bias diferentes, em pequenos níveis de ativação diferentes, mesmo se for on-off, vamos supor que você tem 1.000, 10.000 neurônios para tratar de um único processamento, falando num processamento biológico, né? Você pode ter um neurônio que ativa um pouquinho, com um sinal mais fraco, um monte que ativa com um sinal um pouquinho mais forte, mais alguns que se ativam com um sinal um pouquinho mais forte. E você pega um perfil de ativação simplesmente aumentando um pouco a entrada. E então, devido à grande disponibilidade e complexidade de conexão dos neurônios biológicos, é, o comportamento é um pouco diferente. Mas, então, foi-se é, a- a- por meio de estudos, por meio de tentativas, criadas novas funções que conseguiriam assimilar ou simular esse comportamento de milhares e milhares de neurônios se comportando junto, né, gerando uma resposta junto, para um único neurônio gerando algo equivalente. Por exemplo, a rede Perceptron, ela tem um neurônio que ela gera um sinal 0 ou 1. A gente poderia ter uma série de neurônios, alguns dando 0, alguns dando 1, mas que se a gente juntasse tudo, geraria estados intermediários. Por exemplo, sei lá, 20% ativou e 20% não ativou. Então a gente teve uma ativação de 0,2, por exemplo, considerando todos os neurônios juntos. Então, nas próximas aulas, na próxima aula, a gente vai falar sobre
algumas principais funções de ativação, as mais usadas, mas tendo em mente que hoje em dia existem dezenas e talvez centenas, na verdade, de funções de ativação diferentes, mas uma ou outra ela é mais popular. E o objetivo da função de ativação é garantir ao neurônio artificial se comportar de forma mais parecida com uma série de neurônios biológicos e não um só neurônio biológico, né? Porque a função de ativação no neurônio biológico único ela é relativamente simples do ponto de vista matemático. É, então, isso vai a seleção de novas funções de ativação vai garantir mais complexidade para um único neurônio artificial. E a gente precisa de complexidade para poder lidar com problemas complexos.